Fibromialgia. Há muitos anos, milhares de pessoas sofrem todos os dias com dores constantes, sono ruim e uma sensação de mal-estar geral. E por muito tempo ouviram que era apenas uma coisa da sua cabeça que não existia e acabavam até sendo ignoradas quando procuravam atendimento médico ou até mesmo por amigos e familiares. Mas agora, em 2025, essa situação mudou, porque hoje a fibromialgia foi reconhecida como uma doença que pode gerar uma deficiência, uma incapacidade física na pessoa de tanto sofrimento que ela gera. Se você sofre com dores constantes, cansaço, fadiga e dificuldade para dormir, esse vídeo é para você. Eu vou explicar o que é a fibromialgia, por que ela foi tão renegada durante tanto tempo e que na realidade é uma doença que tudo indica existe há milhares de anos, com muitas pessoas sofrendo sem entender o que está acontecendo, e também vou explicar por que surgiram várias teorias em relação à fibromialgia que no fim das contas estavam erradas e que acabaram levando a mais e mais sofrimento. Vou explicar quais os critérios que hoje nós usamos para fazer esse diagnóstico, se por acaso você não tem o diagnóstico ou desconfia que possa sofrer de fibromialgia, e vou falar também sobre os principais tratamentos e várias alternativas naturais que você pode colocar em prática no seu dia a dia para aliviar os sintomas, porque infelizmente essa é uma condição que não tem cura, mas isso não significa que você tem que continuar sofrendo todos os dias. Tem várias maneiras que você consegue aliviar todo o desconforto que a fibromialgia causa. E milhares de brasileiros, na realidade talvez até milhões de brasileiros, sofrem com essa condição e muitas vezes nem sabem que ela existe, que causa ela e quais são os sintomas. Podem não ter o diagnóstico e isso pode acabar piorando muito ao longo do tempo, porque quanto mais cedo você faz o diagnóstico, mais cedo você pode começar o tratamento e menos sofrimento você vai ter. Mas antes de entrar mais a fundo e contar a história da fibromialgia, eu vou fazer algumas perguntas que já vão ajudar para o restante do vídeo para que você consiga entender. A primeira delas é: você sofre ou conhece alguém que sofre com uma dor no corpo persistente, ou seja, acontece com uma grande frequência em vários locais diferentes no corpo, podendo acontecer desde você apertar esses locais e até mesmo algumas vezes sem apertar, como por exemplo ter uma dor por vento, calor ou algum outro estímulo que não deveria causar dor? Segundo, se isso acontece, há quanto tempo acontece? Foi agora recentemente ou já faz alguns meses que isso tem acontecido? E além da dor, você sente um cansaço muito intenso ao longo do dia ou uma sensação que está mais rígido, mais tenso, além do fato de ter dificuldade de dormir à noite e isso poder até piorar a questão do cansaço ao longo do dia? Além disso, você tem uma sensibilidade causando desconforto com luz intensa, barulho intenso, e além da dor e do cansaço, você já notou que tem períodos que fica um pouco mais desanimado ou até ansioso, mesmo que você não encontre um motivo especificamente para isso, e inclusive podendo ter dor na barriga ou até mesmo constipação? E essas perguntas são muito interessantes porque logo do início você já pode pensar em motivos diferentes para cada uma dessas coisas para tentar achar uma explicação do que está acontecendo, porque no fim das contas, se a gente pensa em fibromialgia, o principal sintoma acaba sendo dor que tem no músculo, porque é a essência. Mas veja que eu citei coisas muito diferentes, como alterações do sono, cansaço, até mesmo diarreia. Tudo pode acontecer na mesma pessoa. E aí tem uma questão muito importante que vai vir depois, que pode estar associada com depressão. E porque pode estar associada com depressão, muita gente já achou ao longo da história que era só um problema da cabeça. Mas é bem mais complicado que isso, e essa foi uma doença que teve que ter todo um refinamento científico para a gente conseguir entender exatamente o que está acontecendo e também entender quais são as melhores maneiras de você fazer um tratamento bom para a fibromialgia. E eu sempre acho interessante fazer esse contexto histórico e procurar ao longo da história sobre doenças, porque as pessoas geralmente esquecem que durante muito tempo o ser humano não entendia direito por que sentia coisas diferentes. Então muitas doenças que a gente acha que só existem hoje, na realidade existem ao longo de toda a história, só não tinham um nome. Então uma pessoa começava a sofrer, tinha vários problemas e não se sabia exatamente por que aquilo acontecia. Hoje nós
organizamos uma maneira de estudar e entender as doenças e nós temos acesso a vários exames que acabam ajudando nesse processo. Só que isso não significa que lá no passado não existia. E a fibromialgia é um bom exemplo disso, porque uma pessoa poderia dizer que é uma coisa que acontece hoje, principalmente pessoas que vão querer usar aquela ideia que é tudo da cabeça, que é uma frescura, que a pessoa tá com má vontade e que antigamente não existia essa má vontade. Mas isso é um grande erro, porque nós temos vários relatos históricos, alguns muito antigos, que indicam que a fibromialgia já existe há bastante tempo. Talvez o mais simbólico que nós temos são de relatos da Bíblia, de 500 anos antes de Cristo, do sofrimento que tinha Jó. Eu vou ler alguns trechos aqui para ficar mais claro. Assim me dão meses de vaidade e noites de trabalho me são contadas. Quando me deito digo, quando me levantarei, e quando passa a noite estou cheio de pesar até o amanhecer. Depois, em outro trecho, e agora a minha alma se abate dentro de mim, dias de aflição se apoderam de mim, de noite os meus ossos me trespassam e os meus vícios que nunca dormem me roem. Então nós temos aqui um relato de uma pessoa que sofria tanto com cansaço, com desconforto, dificuldade para dormir e uma sensação de desconforto nos ossos, no corpo. Tudo isso faz muito sentido com a fibromialgia. E aí nós temos que fazer uma diferenciação que é muito interessante, porque existem outras doenças, doenças do corpo, que podem causar os mesmos sintomas, inclusive doenças muito perigosas. Nós temos doenças que envolvem inflamação do corpo, nós temos câncer e o câncer causa sintomas assim. Então, quando a gente olha para trás e tenta achar esses casos, nós tentamos ver uma pessoa que sofreu com isso, mas que não morreu logo em seguida. Porque se uma pessoa tem esses sintomas e morre logo depois, provavelmente ela tinha um câncer ou uma doença infecciosa, inflamatória mais grave. Só que aqui no caso de Jó, não foi isso que aconteceu. Assim como nós temos o relato de uma pioneira da Cruz Vermelha, que é Florence Nightingale, que é uma mulher que atuou durante a Guerra da Crimeia e historicamente se conta que ela começou a ter desconforto, dificuldade para dormir, um certo desânimo, ficava mais acamada e isso durou muitos e muitos anos e ela morreu com 90 anos de idade e passou muito tempo sofrendo com essas dores, inclusive presa à cama. Então aqui nós temos um relato claro de uma pessoa que sofria com dor, desconforto, dificuldade para dormir, mas continuou vivendo, porque a fibromialgia é uma doença que causa muito sofrimento, mas não é uma doença que vai te matar porque não está acontecendo uma destruição de dentro do corpo. O problema é outro. E é isso que a gente vai entender conforme for avançando em toda essa discussão que teve em relação à fibromialgia. Talvez a grande diferenciação que nós temos aqui é com todas as doenças que envolvem o que a gente chama de reumatismo, que é uma expressão muito antiga que vem do grego, que significa que algo flui pelo corpo e isso acaba causando desconforto, dor ou vários outros sintomas. E nós temos sim doenças que são inflamatórias, doenças que nós temos um desajuste da nossa imunidade e a imunidade acaba atacando articulações, músculos, causa desconforto e nós temos toda uma inflamação no corpo que inclusive pode afetar até o coração e aí nós temos muitas doenças que nós sabemos hoje que são doenças reumatológicas que envolvem esses anticorpos, que são partes do corpo que foram feitas inicialmente para atacar vírus ou bactérias que entram no corpo, mas atacam o próprio corpo. Então, por muito tempo, a fibromialgia foi considerada uma doença que tinha essa causa mais associada com inflamação ou alguma coisa que fluía pelo corpo. Só que quando a ciência começou a avançar, a gente viu que a coisa era muito mais complicada, porque os pacientes que têm fibromialgia, se vão fazer um exame de sangue, não tem inflamação no corpo, a não ser que tenham alguma outra condição que causa inflamação, e depois eu vou falar que pode acontecer junto com outras condições. Além disso, sempre ficou muito claro que existiam esses pontos de sensibilidade pelo corpo. Pontos que se você aperta dá um desconforto mais intenso e pontos que eu falei antes que podem inclusive causar desconforto mesmo por um frio, mesmo por um vento, calor, várias coisas causam desconforto mesmo que não estejam fazendo algo que realmente deveria causar dor, então tá batendo ali. E aí levou-se a crer que tinha alguma alteração nos músculos, porque nós temos doenças em músculo, nós temos doenças de imunidade que atacam o músculo. E aí pegaram pedaços de músculo, fizeram biópsias de músculo, literalmente cortar um pedaço do músculo e olhar o que estava acontecendo ali. E quando fizeram isso,
não estava acontecendo nada. Então também não era uma doença que tinha um problema no músculo. Aí você poderia pensar, ok, se não tem inflamação e não tem nada acontecendo no músculo, o que está acontecendo? E aí vem uma expressão que não foi criada com esse intuito, mas acabou causando todo um problemão para muitas e muitas pessoas a partir dali e até hoje aqui no Brasil, que é a expressão neurastenia, que foi um neurologista, que era o George Beard, que falou sobre a conexão mente e corpo e chegou à conclusão que se nós não temos inflamação e nós não temos um problema nos músculos, o problema tá no cérebro. Mas quando a gente fala que o problema tá no cérebro, você pode pensar, então é porque a pessoa tem má vontade, ou a pessoa tem frescura, ou a pessoa só tem depressão. Só que aí a gente tem uma divisão que é muito importante, porque também existe a doença depressão, que causa sofrimento, tristeza, mesmo quando uma pessoa não tem um motivo claro para isso, mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas com depressão que infelizmente têm uma vida bem difícil também, não tá? Mas, claro que ao mesmo tempo tem muitas pessoas com depressão que acabam tendo uma vida bem difícil, a coisa só complica. Mas existe essa doença, depressão, que acontece essa tristeza e vem lá do cérebro com alterações que nós temos lá. E hoje nós temos tratamento para isso. Só que nem todas as pessoas que têm depressão tem alguma alteração com dor e desconforto no corpo. Assim como nem todas as pessoas que têm a fibromialgia e têm essas dores e alterações no corpo têm depressão. Então a gente consegue fazer uma divisão clara entre as duas condições. Só que aí a gente tem que entender o que está acontecendo aqui e por que nós temos esses sintomas. A gente poderia então falar que a fibromialgia é uma alteração nos nervos que registram a dor, porque toda vez que nós temos alguma sensibilidade no corpo, isso é uma informação que chega no nosso cérebro. Se alguém nos bate, nós temos essa informação no cérebro para que nos avise que a gente está apanhando e isso é perigoso. Só que assim como tudo no nosso corpo, nós podemos ter um problema nisso. E no caso aqui, o problema é que o nosso corpo fica com uma sensação muito exagerada, mesmo quando não tem motivo para ter uma sensação de dor. Então, assim como eu falei que na depressão, uma pessoa pode ter uma tristeza muito pronunciada, mesmo quando não tem uma razão, muito embora é um pouco delicado falar isso, na fibromialgia nós podemos ter uma dor, um cansaço, todo um desconforto, mesmo sem ter um motivo para aquilo. A pessoa pode sentir que está com dor no corpo inteiro, como se tivesse apanhado, tá exausta, mas o corpo dela tá normal, o músculo tá normal. O problema é que lá no cérebro, onde registra essa informação, tá dizendo que tá acontecendo uma coisa muito intensa, muito desagradável. E a partir daqui, podem acontecer várias outras coisas, porque todo esse centro que nós temos no nosso cérebro, que registra emoções e ao mesmo tempo desconfortos e prazeres, eles estão todos conectados e muda muito de pessoa para pessoa. Então uma informação muito importante aqui no vídeo, que até se liga nessa parte que eu falei que hoje aqui no Brasil foi aprovada uma lei que coloca que pessoas com fibromialgia vão ter esse reconhecimento dessa doença ser uma forma de deficiência, não é igual para todo mundo. Existem pessoas que vão ter uma fibromialgia muito grave que não conseguem nem trabalhar e podem eventualmente até ser afastadas ou aposentadas porque tem uma doença muito grave. Mas também tem muitas pessoas que vão ter uma fibromialgia leve, que vão ter um desconforto, uma dor mais leve e os sintomas mais leves. A mesma doença pode ser diferente em muitas pessoas diferentes, porque o que nós temos aqui, que une todo mundo, é que esse mecanismo do cérebro, ele sente com mais intensidade essas coisas negativas. E a partir daqui, isso pode acontecer por motivos diferentes. A pessoa pode ter nascido com essas alterações e a vida inteira ser mais sensível, ao mesmo tempo que pode começar depois de ter algum trauma muito intenso, e esse trauma poderia ser um trauma até psicológico ou até alguma doença muito intensa que tem uma ativação da inflamação e causa todo um estresse no corpo, e aí a inflamação sai, mas aquele estresse foi tão intenso que ativou essa sensibilidade no cérebro e a partir dali a pessoa continua tendo essa sensibilidade. A mesma coisa a gente pode falar da depressão. Tem pessoas que não têm depressão, de repente passam por algum trauma intenso ou alguma doença, algum problema e a partir dali dá uma alteração nesses mecanismos das nossas emoções e a pessoa fica com essa doença, a depressão. E essa é uma informação muito importante, que é por isso que eu reforcei que quanto mais cedo você procurar atendimento médico,
fazer o diagnóstico e ter um tratamento, menos você vai sofrer com a doença. Por isso que quanto mais cedo você procurar atendimento e começar tratamentos, melhor, porque você vai evitar todos esses problemas que vão sendo acumulados ali. A mesma coisa a gente poderia falar sobre a depressão. E aí, quando a gente fala de tratamentos específicos para a fibromialgia, talvez o mais importante, o mais natural de todos é tentar lidar com o fato que você tem essas dores mais intensas, mas você vai precisar ter o restante muito, muito saudável. Então, por exemplo, se a pessoa tem fibromialgia, ela tem dores no corpo. E aí, se ela tem dores no corpo, ela vai ter principalmente nos músculos. É muito importante fazer atividade física, mexer esses músculos, fazer força com esses músculos, fazer uma caminhada, movimentar o corpo, reduz a dor. Isso porque o nosso corpo tem mecanismos automáticos de tirar a dor quando nós fazemos exercício. Isso é uma coisa de sobrevivência. Então, se você tem uma sensibilidade aumentada, fazer exercício pode ser desconfortável. Talvez você não queira, porque não vai ser agradável fazer qualquer exercício, nem que seja uma pequena caminhada, já vai ajudar movimentando esses músculos. O ideal é você procurar um profissional capacitado, ter uma rotina de exercícios personalizada para trabalhar esses locais para a dor ficar menos intensa. E isso já é muito bem comprovado. Pessoas com fibromialgia que fazem exercício têm uma redução dessa dor e uma melhora desses lugares do corpo. Até porque a tendência natural é acontecer o oposto, é a pessoa ter a fibromialgia, ter dor e não querer sair da cama, não querer fazer nada, e além disso, pelo cansaço e o sono que a pessoa tem, que não está reparando bem, porque não está conseguindo dormir bem, vira uma bola de neve de várias coisas ruins. O que me leva ao segundo ponto: dormir é muito importante e é um grande desafio, e o maior desafio aqui vai ser aquele momento que você vai dormir e tem uma dificuldade e o que você faz depois. Se você vai dormir, tá com dificuldade, pega o celular, fica mexendo no celular ou fica assistindo TV, isso pode piorar a qualidade do seu sono. Então, tentar achar uma rotina específica, e nesse ponto exercício ajuda a dormir também, vai melhorar muito todos os outros sintomas. Assim como a nossa alimentação é muito importante. Não tem uma dieta contra a fibromialgia, mas se você não se alimentar bem e inclusive ter uma alimentação que gera mais ansiedade, mais estresse, isso só vai piorar tudo. Então, o mais importante aqui é tentar achar um equilíbrio em tudo, porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa tem muito sofrimento, muita dor, acaba sendo muito julgada por amigos, conhecidos, fica mais e mais ansiosa, acaba comendo demais, não faz exercício físico, não consegue dormir de noite, e tudo isso vai piorando e a pessoa acaba não procurando ajuda. Então, antes mesmo de a gente tentar qualquer medicamento, o mais importante é tentar todas essas alternativas que realmente são mais naturais. Mas se você perguntar se tem um alimento específico, na verdade a gente vê que existe essa associação com desconforto, com diarreia, constipação, que é o que a gente chama de síndrome do intestino irritável, que é uma condição que essas fibras intestinais que sentem o desconforto ou apertam ou até dilatam, elas não estão funcionando bem e elas dependem muito também dessa parte do cérebro. E aí tem algumas dietas e alguns alimentos que você pode cuidar, que eles causam mais gases na barriga e isso pode dar mais desconforto. Nesse caso, vale a pena fazer um acompanhamento com um nutricionista para ver exatamente o que você pode adaptar, principalmente se tiver alguma alergia alimentar, alguma restrição, mas não tem uma dieta que vai resolver totalmente a fibromialgia, assim como não vai ter nenhum chá específico que vai resolver totalmente. Agora, quando a gente sai fora dessa questão de ter uma vida saudável, que é realmente o mais importante, nós também temos que pensar na questão da saúde mental. Ter um acompanhamento com um psicólogo, ter pessoas presentes, que nem sempre vão ser a família, porque tem famílias que não ajudam, ter amigos, figuras que consigam apoiar é muito importante. É muito difícil passar por isso sozinho. Se você não tem apoio, procure um psicólogo, porque isso vai ajudar muito. Cuidar da saúde mental vai ser muito importante, porque nessa bola de neve de problemas que vão acontecendo, se você ficar mais triste e mais ansioso, tudo vai aumentando. Uma coisa aumenta a outra. Você tem mais dor, fica mais triste, tem mais dor e não para de crescer. Agora, se a gente sai fora do estilo de vida e da parte da saúde mental, quando a gente fala de tratamentos, essa é a parte mais interessante. Primeiro de tudo, você tem que ter certeza que é realmente fibromialgia e não tem algum outro problema no corpo, porque imagina, cansaço, mal-estar, dor no músculo, isso pode ser outras doenças. Então, nesse caso, é importante procurar um atendimento médico e ver se tem alguma outra causa, alguma causa inflamatória, algum reumatismo, alguma
alguma doença, porque senão você pode deixar passar um diagnóstico mais grave. Na realidade, eu sei que o problema geralmente é até o oposto. Muitas vezes, como aqui a gente tem o SUS e tem acesso a médicos até um pouco mais fácil que outros países, as pessoas estão acostumadas a irem consultar, fazer exames, não achar nada muito alterado e até os médicos não darem tanta importância, dizer que a pessoa está fingindo, que aquilo ali é um exagero. Nesse caso tem que ter muito cuidado e muita cautela, porque às vezes esses profissionais estão atendendo muitas pessoas e não tem tempo de conversar e explicar tudo isso. Na verdade, se você for atrás e tiver todos os exames normais, eu até acho melhor, porque não tem uma doença mais grave, porque algumas das doenças que poderiam gerar esses sintomas podem até ser bem perigosas, mas não significa que não tem nenhum problema, só é importante ter certeza que não tem problema. E aí nós temos a parte do tratamento em si, e essa parte do tratamento é muito importante porque quando a gente fala em fibromialgia, nós estamos falando em lidar com dor, desconforto e a parte do cérebro que registra essa dor. Então aqui você tem que cuidar até os remédios que vai usar. Não é uma doença com inflamação, então tomar anti-inflamatórios ou corticoides, que são remédios que você usa quando tem uma inflamação no joelho ou algum lugar do corpo, no ombro, quando machuca alguma coisa, aqui não tem nada inflamado, pode até aliviar, só que isso pode piorar ao longo do tempo, então tem que ter muito cuidado com isso. Na fibromialgia você pode até sentir que tem uma junta inchada, um músculo inchado, mas ela não tá inchada, não tem um inchaço real ali, é aquela sensação ruim. Existem remédios específicos para dor, como paracetamol, dipirona e outros assim, só que para isso você tem que ter um acompanhamento médico, porque existe até uma condição que se a pessoa começa a tomar muitos remédios para dor, isso também afeta a nossa cabeça e a pessoa pode ter mais dor ainda. Não significa que é para você sofrer com a dor. Isso são casos de pessoas que tomam muitos e muitos remédios diferentes, que vão em vários médicos diferentes e começam a tomar uma grande quantidade de remédio. Se você sofre com dores, procure um médico para organizar essa medicação que você usa, porque além de remédios para dor, nós temos remédios que vão tentar agir nessa parte dos nervos. E aqui vem uma questão interessante, porque lembra que eu falei que existe a doença depressão, e a doença depressão é uma doença que envolve também nervos, e com isso nós temos uma alteração do humor, com tristeza, desânimo. Vários dos remédios que são usados para tratar a fibromialgia são parecidos com os remédios que tratam depressão e também ansiedade, e isso acaba gerando mais confusão nas pessoas e começam a achar que é tudo da cabeça e que na verdade é falta de algumas substâncias, mas as coisas não são bem assim. Quando nós temos tanto a depressão como, por exemplo, a fibromialgia, nós temos ativação de partes do cérebro que causam tristeza e também que causam, no caso, a dor aqui. Muitos desses remédios, o que eles fazem é uma adaptação, uma mudança ali no cérebro para ativar outras partes e essas outras partes seguram aquela dor. Ao mesmo tempo que se a pessoa tem depressão, aquilo ativa algumas vias que causam o bem-estar. Então sim, tem tratamentos que são parecidos, além do fato que tem outros remédios que não são antidepressivos, que tentam agir nesses nervos específicos para a dor. Aí no caso você vai precisar de um acompanhamento de alguém bom, que tenha bastante experiência especificamente com a fibromialgia. Agora, quando a gente fala de outras doenças que podem confundir ou até acontecer ao mesmo tempo, nós temos doenças reumatológicas mesmo, como o lúpus, que é uma doença da imunidade, que a imunidade ataca o próprio corpo e nesse caso pode gerar uma inflamação com desconforto, mas a pessoa pode ter lúpus e a fibromialgia junto. E por que isso aconteceria? É porque como nós temos essa inflamação aumentada e ela está atacando o corpo, ela também chega no cérebro e pode gerar a fibromialgia. Então imagine que ao invés de ser o caso da pessoa ter uma gripe muito intensa, ou uma dengue, ou um covid, alguma coisa que deu um pico de imunidade, aquilo ativou a fibromialgia e passou, no caso do lúpus, a pessoa tem aquela doença que continua tendo aquele aumento da imunidade. E aí para piorar, se a pessoa tem uma crise do lúpus, pode dar uma crise da fibromialgia. A mesma coisa a gente tem com outras doenças, como a artrite reumatoide, que tem aquela palavra do reumatismo. Nós temos a esclerose múltipla, que também afeta o sistema nervoso central, e algumas outras doenças, como a polimialgia reumática, que tem muita dor corporal, mas também tem rigidez mais de manhã, porque tem sim uma inflamação aqui no corpo. Assim como nós temos artrites, que são inflamações de juntas, como a espondiloartrite e algumas outras. Então tem doenças reumatológicas que podem ser a causa dos sintomas ou até acontecer junto com a fibromialgia.
Mas existem muitas pessoas que têm, elas tratam e não ficam com fibromialgia, depende de cada pessoa. Ao mesmo tempo, nós temos que desconfiar de outras condições, porque nem sempre esse cansaço e desconforto é só a fibromialgia ou é da fibromialgia. Tem questões como tireoide, o diabetes, anemia ou outras doenças do corpo que podem dar sintomas parecidos. Por isso que a consulta com o médico para revisar tudo isso é muito importante. Então, se você está assistindo isso e tem dúvidas, procure algum médico, algum profissional que entenda bem disso para fazer uma avaliação. E de qualquer maneira, mesmo que você não tenha fibromialgia, mesmo que você perceba que tem cansaço ao longo do dia, tem desconforto no corpo e tem outras alterações, lembre-se que mesmo numa pessoa que não tem fibromialgia, nós temos isso no cérebro. Nós temos nervos que sentem dor, desconforto e eles andam junto com esses nervos que têm ansiedade e a depressão. Então, se você está passando por um momento difícil e as coisas não estão bem, você pode sentir mais dor no corpo, você pode sentir todos esses sintomas mesmo não tendo essa doença e ser algo passageiro. Nesse caso, igual tudo aquilo que eu falei antes, acaba valendo. Você tem que tentar melhorar seus hábitos de vida, tentar dormir bem, tentar procurar ajuda, principalmente com saúde mental, que tudo isso pode ajudar. Porque no fim das contas, o mais perigoso aqui é acontecer o que sempre aconteceu ao longo da história, que as pessoas sofriam com essa doença todos os dias, eram renegadas por outras pessoas que apontavam o dedo e julgavam, e isso só fazia tudo ir ficando pior, porque vai aumentando toda essa sensibilidade. Então hoje, pelo menos, nós temos esse reconhecimento que essa é uma doença séria e que causa muito desconforto e eventualmente tem casos graves que as pessoas vão precisar até de auxílio. Não significa que todo mundo que tem fibromialgia é deficiente automaticamente. A lei simplesmente está ajudando aquelas pessoas que realmente precisam. E você, tem alguns daqueles sintomas que eu falei lá no início? Conhece alguma pessoa que já passou por isso, seja com sofrimento ou diagnóstico de fibromialgia ou alguma outra condição dessas aqui? Já fez algum tratamento? Deixa aí nos comentários, porque eu sei que é muito difícil ter apoio e compreensão em relação a isso. Se tiver alguma dúvida, deixa aí também que eu vou tentar responder o máximo possível de pessoas. E aqui no canal eu vou fazer mais e mais vídeo agora sobre vários problemas de saúde. Até a próxima!